Voltei. E agora a gente vai lá para Ciências, na página 16. Anteriormente em Ciências, a gente estava falando sobre as características do som, sobre intensidade, sobre timbre, sobre as ondas sonoras. A gente falou meios de propagação do som, como que ele se propaga no ar, na água, nos objetos, onda sonora, como os sons são produzidos. Falamos sobre tudo isso. E agora a gente vai falar sobre os sons e a audição, que a audição é um sentido que a gente tem, né? Nós temos 5 sentidos, que é visão, audição, paladar, olfato e tato, tá? Agora a gente vai falar sobre a audição. Então, e aí eu vou ler com vocês, tá bom? Para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor, tá? Então vocês acompanhem a leitura comigo, tá bom? Você já estudou como as ondas sonoras são produzidas? Já estudamos isso, né? Como elas se espalham e quais são as suas principais características, que eu acabei de falar, né? Então, a gente já estudou como as ondas sonoras são produzidas, como elas se espalham e quais são as suas principais características. A partir de agora, você verá como as ondas sonoras se transformam nos sons que ouvimos, tá? Isso é possível pelo sentido da audição, que capta e interpreta os sons. Nossas orelhas são formadas por diferentes estruturas, as quais transformam as vibrações em sinais que são interpretados pelo cérebro como sons. Então, observe como isso acontece. Então, agora eu tenho todo um esqueminha ali numerado de 1 a 5, que a gente tem que ler na ordem. Então, eu tenho lá um aparelhinho de som. As ondas sonoras são captadas pela orelha externa. 2. As ondas sonoras atingem uma membrana chamada tímpano, fazendo-a vibrar. As vibrações do tímpano passam para 3 pequenos ossos que se movimentam suavemente. As vibrações dos pequenos ossos passam para um líquido que fica dentro de um órgão em formato de espiral. Esse líquido se move e estimula nervos que levam informações ao cérebro. O cérebro interpreta as informações das vibrações como sons. E agora, nesse momento, vocês vão dar um pause no vídeo e vocês vão lá no outro videozinho que eu mandei, porque esse vídeo tá explicando exatamente de forma detalhada tudo isso que a gente acabou de ler, mostrando figuras, mostrando as fotos, o caminho que o som percorre dentro do ouvido de vocês, tá? Então, dá um pause e vão lá, tá? Pronto? Voltamos, assistiram o vídeo todinho. Se não assistiu, volta lá e assiste. É de extrema importância para vocês entenderem tudo que a gente vai falar a partir de agora, tá? Se você não viu o vídeo, vai ficar perdido. Então, volta lá e assiste o vídeo. Ai, 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 Jesus. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a audição nos animais, né? A gente aprendeu que tem muita coisa diferente em todos na alimentação, na forma como nasce, como se desenvolve em relação aos seres humanos e os animais. Com a audição também existem algumas diferenças. Vamos lá descobrir? As aves não têm grandes orelhas externas, é o que a gente tem, né? A gente nunca viu uma ave, né, com a orelha assim. Alguém já viu? Não viu, né? Nesses animais, as aberturas por onde as ondas sonoras entram ficam sob as penas, por baixo das penas. Por isso que a gente não consegue ver. Então, o lugar, a audição ali das aves, o lugar por onde passa o som, ele fica por baixo das penas, tá? As serpentes não escutam sons, mas sentem as vibrações do ambiente em que estão. Então, as serpentes, gente, elas não escutam. Então, não adianta ficar lá chamando, ninguém vai chamar, né? Ninguém vai querer chamar. Sai, cobra, vai pra lá. Não adianta, porque ela não escuta. Então, como que a cobra, por exemplo, se a gente tá andando numa floresta e a cobra tá ali paradinha.
né? No campo, no rio, sei lá onde. E a gente pisa num galho, vocês acham que a cobra vai olhar pra vocês ou você acha que não, que ela não escuta? Ela vai, meu amor, pode sair correndo, porque ela não escuta, mas ela sente as vibrações do ambiente, tá? Então, ela não vai escutar, mas ela vai sentir que você se aproximou. Ela vai sentir que você chegou. Sim, senhor. Os insetos podem ouvir por estruturas presentes no abdômen ou nas pernas, gente. Não é esquisito? Mas é assim mesmo, tá? Os insetos podem ouvir por estruturas presentes no abdômen, ali na barriga, ou nas pernas. Demais, né? Os cães e os gatos são capazes de mover as orelhas, né? Já viram que eles ficam assim? Tem gente que consegue, né? Eu não consigo mover as minhas orelhas. Assim, eles podem captar sons vindos de diversas direções com mais facilidade, né? Vocês podem ver que quando acontece um barulho, alguma coisa, o cachorro já, a orelhinha, né? O gato. Porque eles querem captar esse som com mais facilidade. A gente não consegue, né? A gente faz assim, mas mexe a orelha. A gente ainda não tá podendo. Então, agora, percebendo os sons com o corpo. Então, eu não falei ali que a cobra não escuta, mas ela sente. Ela percebe com as vibrações, com o corpo dela. Para ela é mais fácil porque ela tá ali no chão, né? Então, ela sente toda aquela vibração ali com o corpo dela. Podemos sentir as vibrações do som em todo o nosso corpo. Essa característica possibilita que, em bailes e festas para pessoas surdas, ou seja, com deficiência auditiva, pessoas que não conseguem ouvir, as caixas de som sejam viradas para baixo, para que as vibrações se espalhem pelo chão e assim todos podem dançar ao ritmo da música, né? Vocês já sentiram alguma vibração com o corpo de vocês? Vocês já sentiram isso? Faça um teste para quem mora em casa que tem aquele piso de madeira, então é mais fácil ainda. Deita lá no chão, se uma pessoa for pisar, vocês vão sentir a vibração, né? Então, quando a gente tá numa festa, num show que a música é muito alta, a gente sente, né, a vibração com o nosso próprio corpo, né? Então, aqui ele tá dizendo que as pessoas que têm deficiência auditiva, que são surdas, né, que não conseguem ouvir o som da maneira que a gente consegue ouvir, elas sentem aquele som com as vibrações do próprio corpo. E uma pessoa, né, que é surda, que tem deficiência auditiva, a percepção sonora dela, das vibrações que ela sente com o corpo, é muito maior do que a nossa, né? A capacidade de sentir as vibrações do som nas pessoas surdas é muito maior do que a nossa capacidade, né? Porque a gente, como a gente pode ouvir, a gente não desenvolve tanto essa capacidade de sentir as vibrações com o corpo. Eles desenvolvem muito, né? Porque eles precisam. Então, numa festa, eles conseguem dançar no ritmo da música, às vezes muito melhor que a gente, né? Dependendo do ritmo da pessoa. Porque eles têm essa capacidade de sentir a vibração com o corpo. A gente tem? A gente também tem, com certeza. Mas eles têm isso muito mais aguçado, muito mais trabalhado, tá? Então lá, ó, não é somente pelas orelhas que as vibrações do som podem ser percebidas. Então acabamos de falar sobre isso. Todo o nosso corpo é capaz de sentir as vibrações sonoras. Os instrumentos que produzem uma vibração mais forte, como pandeiro, tambor, chocalho, bateria e triângulo, são mais fáceis de ser identificados, tá? Porque o som é mais forte, a vibração é maior. Se estamos próximos a uma orquestra, o que é uma orquestra? Vários músicos tocando vários tipos de instrumentos diferentes, tá? Se estamos próximos a uma orquestra, caixas de som ou instrumentos musicais, as vibrações chegam até nosso corpo e pela sequência sonora podemos dançar, tá? As pessoas surdas também têm uma forma própria de se comunicar por meio de sinais. Então, as pessoas surdas, elas também têm uma forma de se comunicar através da língua dos sinais. No Brasil, é utilizada a língua brasileira de sinais, que a gente chama de Libras, tá? Que é a segunda língua oficial do nosso país. Então, a primeira língua oficial do nosso país é a língua portuguesa, e a gente tem uma outra língua oficial no nosso país, que é a língua brasileira de sinais, tá? Libras.
E pode ser usada tanto pelos surdos quanto por pessoas que escutam, tá? Outros países têm a sua própria língua de sinais e uma mesma letra, objeto ou fenômeno pode ser indicado com um sinal diferente em cada país. Então, aqui no Brasil, da mesma forma que eu uso as letras, né, para escrever uma palavra de formas diferentes das outras línguas dos outros países, a língua dos sinais também. Então, a gente usa um sinal para identificar uma letra e aquele outro país utiliza outro sinal para identificar aquela mesma letra, aquele mesmo objeto, aquela mesma palavra, tá? Observe a diferença entre as letras do alfabeto em sinais utilizada pela comunidade brasileira e pela comunidade britânica lá na Europa, tá? Então, vocês olhem a diferença aqui das letras e do sinal, como é diferente do nosso país lá para a Grã-Bretanha. Legal, né, gente? Muito interessante. E agora a gente vai lá na página 18. Poluição sonora. Então agora a gente vai continuar falando sobre o som, mas agora de uma forma ruim. Poluição sonora, tá? Que isso? O que é isso? Poluição sonora? Será que os sons podem fazer mal à nossa saúde? Será que o som, de alguma maneira, ele pode fazer mal para a nossa saúde? Será? A resposta é sim. Ambientes barulhentos ou sons intensos podem causar estresse, irritação e dores de cabeça. Além disso, sons muito intensos podem ferir estruturas internas da orelha, causando problemas de audição. Vocês foram lá naquele vídeo, vocês viram, gente, como que a gente tem uma estrutura, parece uma maquininha lá dentro do nosso ouvido, não é? Então é uma estrutura muito frágil, é uma maquininha que trabalha assim, toda coordenada, cada membrana, cada ossinho depende, né? A membrana depende do o ossinho depende da membrana. Então é assim, se a gente escuta com muita frequência sons muito altos, né? Se a gente trabalha num lugar que tem uma máquina muito barulhenta funcionando, se a gente quem trabalha como DJ, que trabalha nas festas, que é a música alta o tempo inteiro, né? Se a gente deixa a televisão muito alta, se a gente escuta música muito alto dentro de casa o tempo inteiro, a gente pode prejudicar, sim, a nossa audição, tá? E de uma maneira permanente, para sempre, ok? Por isso, é importante evitar assistir a televisão ou ouvir música, principalmente com fones de ouvido, em que o som esteja com o volume muito alto, muito intenso. Então, para quem fica escutando, assistindo televisão, ouvindo música muito alta, vamos abaixar o volume. E para quem, desculpa, e para quem com fone de ouvido, piorou, tá? Então, vamos abaixar esse volume aí. E aí, aqui, eu tenho uma brincadeira, deixa eu tomar uma água, pra eu ficar falando. Aqui eu tenho uma brincadeira, tá? Que vocês vão fazer. Eu vou até pegar uma folha sulfite aqui para mostrar para vocês como é fácil de fazer. Ó, e aí a brincadeira é a seguinte: escutando melhor. Você já pensou em como o formato externo de nossas orelhas nos ajuda a ouvir? Vocês já pensaram sobre isso? Como essa estrutura que a gente tem aqui não é de enfeite não, tá? Não é de enfeite não isso aqui. Tá? O formato da nossa orelha, ela ajuda muito a gente a ouvir, tá? Vamos realizar uma atividade para comprovar isso. Então, materiais, uma folha de papel e uma fita adesiva. Enrole a folha de papel fazendo um cone. Então, vocês vão enrolar a folha de papel e vocês vão fazendo, ó, um cone. Vocês vão enrolando, fazer um cone, igual tá ali na foto. Então, um lado vai ficar... E cola a fita adesiva aqui, pode ser até um adesivinho e tal. E aqui vai ficar uma parte menor e depois uma parte maior, tá? É isso que vocês vão fazer. E aí, ali como tá na foto, ó. Aproxime o orifício menor do cone de sua orelha e peça para alguém da sua casa falar bem perto de você, igual na foto ali, tá? Depois, afaste o cone da sua orelha e peça para ele repetir o que ele disse anteriormente. E aí, depois vocês me falem o que aconteceu, tá? Tem até umas questões ali, ó. Duas questões para vocês
responderem de acordo com a brincadeira, tá? Aí, lápis na mão, aí vocês vão ter aqui umas atividades para vocês fazerem, aí vocês vão fazer de tarefinha, tá? Que é a página 19. Então, de tarefa, vocês vão ter a página 19 da apostila de ciências e vocês também vão fazer a página 56 e a página 57 do livro de atividades, tá? Essa primeira atividade aqui é uma atividade que ficou do nosso conteúdo antigo e a partir ali da atividade 7 que começa o nosso conteúdo de hoje. Então, vocês façam essas 3 páginas. Página 19 da apostila de ciências e página 56 e 57 do livro de atividades. E é isso, gente. Só isso, simples assim. E aí, como que tá as avaliações lá no portal? Me digam. Eu não entrei hoje ainda, mas eu vou entrar e eu vou lá olhar como que estão essas avaliações, tá? Então, ontem eu conversei com os pais de vocês, com as mães, e aí cada mãe me falou exatamente como que tá sendo todo esse processo de aprendizagem aí com vocês, tá? Eu fiquei muito feliz, assim, com tudo que as mães me falaram, desses alunos que estão se dedicando, né, que estão se esforçando, porque a gente sabe que é difícil, que é diferente, né, que às vezes é um pouco cansativo e complicado, às vezes eu tô vendo o vídeo, não entendi, não tenho nem a chance de perguntar, porque a Pro não tá aqui, ao vivo, né, falando comigo. Então, queria dar parabéns pra vocês, porque as mães elogiaram muito. Teve mãe também que me falou: ai, meu filho tá muito preguiçoso, ai, minha filha tá muito preguiçosa, então eu tô sabendo, tá? Então, vocês vão lá fazer as avaliações. Não se esqueçam que a nota do segundo bimestre é muito importante que vocês façam as avaliações. Lembrem que é um compromisso, que é responsabilidade de vocês, tá? Qualquer dificuldade, entre em contato comigo. E é isso. Amanhã eu volto. Fiquem com Deus. Se cuidem, façam as atividades e um beijo.